Então, nós também produzimos eros. Nós também podemos ter câncer de pele, podemos ter outras coisas que, querendo ou não, quando você vai no médico, toma uma vitamina aqui, um antioxidante, toma algumas coisas para você se desintoxicar dessas coisas ruins, zinco, magnésio. Então, até o próprio ser humano também produz essas espécies reativas de oxigênio e também precisa se desintoxicar. E falando de estresse, tudo é estresse, igual o João comentou. Sol em excesso é estresse, falta de sol é estresse. Excesso de água é estresse, falta de água é estresse. Temperatura alta é estresse, temperatura baixa é estresse. Saiu do vegetativo pro reprodutivo é estresse. Começou a florar é estresse. Começou a encher grão é estresse. Então, tudo é estresse. E também a questão do desenvolvimento. Então, para ela se defender, para ela crescer, também pode ajudar em relação a isso. E só para repetir o que o João falou também, a questão das zeros. Quais são? Peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, H2O2. Radical superóxido, que é o O2 negativo. Radical hidroxila, que é o OH-. E o oxigênio singleto, que é o OH2 mesmo, mas invertido. Então, são todas moléculas altamente reativas. Então, quando elas entram em contato com alguma célula, com alguma membrana, alguma organo, ela explode aquilo e acaba extravasando tudo que tem dentro daquilo e matando aquela célula. Na verdade, o que a escaldadura é o extravasamento do citoplasma. Exatamente. E daí ele faz, mesmo com o nosso vermelhão na nossa pele. Exatamente. A célula, degradou e saiu o citoplasma, a parte do citoplasma para o meio. Perfeito. E outras coisas, e esses nomes, né, a gente chama de radicais livres, tanto nos seres humanos quanto nas plantas. E então, eu falei aqui, luz, seca, salinidade, então se tem muito sal, muito salino. Patógeno, então ataque de patógeno também pode desencadear eros. Desencadeia. Esse é o sinal, na verdade, né? E um principal desequilíbrio nutricional. Se a planta está desequilibrada, faltando qualquer coisa, vai desencadear também essa produção de espécies reativas. E é o mesmo exemplo da praia, do campo, né, Leandro? A diferença é que a planta não consegue fugir. Ela tá parada ali, ela não anda. Ela vai tomar aquele sol no lombo, vamos falar assim, a luz vai continuar chegando independente dela estar fazendo fotossíntese ou não. Então os elétrons vão continuar chegando independente de qualquer coisa. Então o principal ponto é consequência do fechamento estomático, mas é porque para de fazer glicose. Porque para de colocar esse elétron dentro do carbono para fazer glicose. Aí como para por conta do fechamento estomático... não entra gás carbônico. Não faz açúcar, sobra esse elétron que vai encontrar o oxigênio. O oxigênio que é o que aceita ele, né? Show de bola. Então a gente já entendeu o processo como um todo, o dano que ocorre na planta. Agora vamos tentar entender um pouco mais como a gente se livrar disso, né? Se limpar. Ou pelo menos diminuir. Diminuir esses efeitos. O processo de desintoxicação como um todo, né? Vamos pensar, o peróxido de hidrogênio, que é o principal, ele vai formar todo momento. Só que daí o que a gente tem? Tem que ter as enzimas antioxidantes ou as moléculas antioxidantes. É aquela história, a gente cria lixo todo dia, né? Mas tem que ter alguém que limpe o lixo. Né? Entende? Então hoje é assim, vamos pensar, se a gente tem lá a nossa colaboradora que limpa o chão, mas se ela não tiver a água e o balde e a vassoura, também não adianta. Então a enzima tá lá e não tem o que ative ela, também não adianta. Então tem que fazer esse processo todo de limpeza, que é ter o processo todo. Por isso que não é assim uma coisa. Na verdade, a própria fotossíntese, todo o sistema da produção da glicose, da produção das proteínas, né, formar as próprias enzimas. Que uma enzima é uma proteína. Perfeito. Então, tipo assim, a planta tem que estar bem, né, bem nutrida, fazendo fotossíntese, fazendo toda a parte de aminoácidos e tal, né, que ela vai fazer as proteínas, que são as enzimas que são proteínas, e daí a gente coloca a chave, que são os micronutrientes, por exemplo. E para isso tudo funcionar, né, Leandrão? A raiz é a solução. É que a gente fala, na verdade, eu não sei, eu vi bastante assim hoje, posts no Instagram falando, quando der espécie ativa faz isso, faz aquilo, e tudo certo, muito importante, né? Temos que fazer isso, temos que usar tal produto, perfeito, tem que fazer mesmo. Mas aonde que começa? Na verdade, porque a gente tem que diminuir o problema. Então vem lá do sistema articular, porque se nós tiver mais água sendo absorvida, o estômago fecha mais tarde. Então aí porque quando que fecha o estômago? Quando a água diminui. Se eu tenho mais raiz, eu tenho mais fixação biológica, mais nitrogênio, mais aminoácido, mais água, mais sistema antioxidante ativo, produção de
enzimas, Então, na verdade, produção o nosso primeiro passo, né, Matheus, claro que sim, de novo, não é uma coisa, né? É o conjunto E a das escadinha, coisas. né, Leandro? Então, Física, mas vamos lá. química, Mas biologia. eu falo que o produto, Matheus, assim, esse dia até eu fiz um post no Instagram disso, que o que é o primeiro produto que tem que ter para espécie ativa de oxigênio? É a raiz, né, para mim, nesse sentido, porque ele é o primeiro. Depois a gente meio que turbina essa raiz usando os micronutrientes, usando a fixação biológica, né, Matheus? Eu vou explorar um pouco mais essa questão da raiz. Por que a raiz é o primeiro ponto? Porque para fechar estômago, o primeiro sinal é a falta d'água. Secar. Porque se tá de noite, tá fechado, não vai dar problema. Não tem luz chegando. Então não é o momento que vai dar problema. Não. Então o problema que dá, quando dá problema é que faltou água, fechou o estômago. Então, se nós tiver mais raiz, tendo água em abundância, esse é o primeiro ponto. Então a planta não se estressa, ou estressa menos, né? Então, não forma tanta espécie, vamos falar assim, não forma tanto lixo para limpar, forma uma lixeirinha pequena. Sim. Então é mais fácil da planta se virar. Mas, porém, quando ela vai limpar, ela precisa de água também. Então, ela precisa de água e energia que veio da fotossíntese. Então, ela precisa queimar aquela glicose para fazer energia para limpar o próprio lixo. O processo gasta energia. O processo de desintoxicação, de limpeza, gasta energia. Então, a água está nesses dois pontos principais aí, né? Exatamente. Isso é bem importante, porque nós temos, sempre dois pontos que nós tem que falar, Matheus. Eu acho assim, ó, o primeiro ponto, assim, nós queremos 100 sacos, nós temos que trabalhar a espécie ativa de oxigênio em lavouras boas. Por exemplo, vou te dar um exemplo no pivô aqui que a gente trabalha. O que eu mais tenho trabalhado ali no pivô é justamente a parte de micronutrientes, de magnésio e de prolina, essas coisas, porque se eu tenho água, eu tenho que fazer essa planta funcionar o sistema antioxidante e não fechar o estômago tão rápido, tipo 9 horas da manhã. Tem que fechar lá para as 11. Então aí a gente vai ter mais produtividade. Esse é o primeiro ponto. E tudo está relacionado, o primeiro ponto, a água. E acho que daí também vem a história de profundidade de água. Tu vai pegar uma água, talvez uma temperatura um pouquinho menor. E até esses dias atrás veio o trabalho lá, o professor dele me mandou um trabalho mostrando que sim, né, a temperatura da água diminui no perfil um pouco, não é muita coisa, porque tem o calor específico, então a água não é assim, sai de profundidade. Mas, então tem uma variação e isso importa, porque 1 grau de temperatura na água muda toda a energia que ela gasta para ela, tipo, refrigerar a folha. Perfeito. Então é diferente, né? Então nós temos raiz em profundidade, que pega água e água um pouquinho mais fria. Isso já ajuda nós a diminuir a espécie ativa de oxigênio. E o segundo ponto, que a partir do momento que você fechou o estômago, que veio por conta da água, você parou a fotossíntese também. Então, parou a fotossíntese, parou de fazer glicose, parou a produção de energia, o estoque de energia da planta. Então, se a planta não tem energia, ela também não tem energia para se desintoxicar. Ela também não tem energia para fazer proteína. Não tem energia para fazer enzima. É um processo então, atrás do outro que você vai parando. Tudo que se atrapalha de água e fotossíntese atrapalha a parte de desintoxicação. Se você não quer perder mais conteúdos como esse, se inscreva agora no canal Bora Pra Lida.